Especialistas em segurança internacional e analistas políticos destacam que recentes publicações de Donald Trump confirmam informações de inteligência, ainda que parcialmente limitadas e controladas, relacionadas a operações militares em andamento. Esses comunicados indicam que a ação ocorreu no Caribe e marcam uma mudança significativa na abordagem do conflito, de uma postura de guerra fria, caracterizada por tensões indiretas, para uma guerra quente, diretamente contra o cartel de Nicolás Maduro. De acordo com os analistas, não se trata de uma ação contra o Estado venezuelano, que se encontra em fase de transição sob figuras como Edmundo González e Maria Corina Machado, mas sim contra a estrutura criminosa do cartel, reconhecida formalmente como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. A doutrina estabelecida pelo governo norte-americano é clara: qualquer indivíduo envolvido em atividades ilícitas que representem risco aos cidadãos americanos será perseguido com força militar. A operação, portanto, eleva o problema de um crime transnacional a um conflito de segurança nacional, incluindo ações militares diretas. Segundo os especialistas, essa postura torna obsoletas declarações anteriores de Maduro, que evocavam comparações históricas, como o Vietnã ou Fidel Castro, como forma de retórica interna para seu público e para manter o controle sobre membros da Força Armada Nacional que poderiam reconsiderar sua lealdade. O reconhecimento do cartel como alvo legitimado cria uma justificativa legal e moral para as ações militares. Trump, ao tornar público o início dessa guerra contra o cartel de Maduro, envia uma mensagem explícita. A interdição de narcóticos e operações criminosas não é mais apenas uma medida de aplicação da lei, mas parte de uma campanha militar sustentada. Diferentemente de operações anteriores, algumas realizadas sem anúncio prévio, agora as ações são comunicadas estrategicamente, estabelecendo padrões e normas. Ataques a operativos venezuelanos, inclusive em águas internacionais, deixam claro que não há santuário para o cartel e que toda embarcação envolvida em tais operações ilícitas será considerada alvo legítimo. A mensagem é dupla, não apenas para líderes como Cabello e Maduro, mas também para milhares de pessoas vinculadas à rede criminosa, criando uma pressão intensa sobre seus membros. Analistas destacam que isso força os envolvidos a reconsiderarem suas alianças e estratégias de sobrevivência, enquanto ações como a tomada de embarcações pelo USS Jason, que inicialmente eram alegadas como pesqueiras, demonstram que qualquer impunidade foi eliminada. A pressão militar também é psicológica, atingindo diretamente a cúpula da Força Armada venezuelana, e estabelece que a participação em atividades ilícitas transforma qualquer indivíduo em alvo. Esse padrão de operações sinaliza o início de uma guerra psicológica e militar coordenada de alto nível, na qual múltiplos avisos foram emitidos para os militares venezuelanos sobre as consequências de manter seu envolvimento com o cartel. A escalada é contínua e estruturada, pressionando cada vez mais os membros do regime e demonstrando que a estratégia norte-americana não se limita a ações de interdição isoladas, mas sim a um esforço deliberado para desmantelar completamente a estrutura criminosa de Maduro. Especialistas observam que a operação entrou em uma nova fase de pressão sobre Nicolás Maduro e sua rede criminosa. Ao contrário do que o regime tenta demonstrar, Maduro não tem avançado. Ao contrário, vem recuando progressivamente, enquanto crescem sinais de deslealdade dentro de sua própria estrutura. Figuras como Jorge Rodrigues e Delcy Rodrigues começam a se distanciar, evidenciando um ponto de inflexão cada vez mais pronunciado. Segundo analistas, isso representa uma pressão psicológica de alto nível, deixando claro que narrativas históricas, como comparações com o Vietnã, não têm mais efeito. Recentes tentativas de negociação, envolvendo indivíduos como Volmer e empresários vinculados à elite econômica venezuelana, indicam uma preocupação crescente
com a preservação de recursos e posições estratégicas para o período pós-Maduro. Esses esforços, no entanto, são vistos por especialistas como tentativas desesperadas de proteger interesses econômicos em meio ao colapso do cartel. Volmer, integrante de uma facção específica do regime, teria atuado não apenas como mensageiro, mas tentando manter influência em uma situação de instabilidade crescente. No campo militar, a segunda operação contra embarcações do cartel evidenciou a determinação das forças norte-americanas. Vídeos de narcolanchas vinculadas a Maduro, liberados estrategicamente, confirmam que os ataques são ações cinéticas deliberadas, direcionadas contra indivíduos transportando produtos ilícitos que ameaçam os Estados Unidos. Analistas destacam que essa segunda ação deixou claro que o cartel não possui proteção e que figuras como Padrino Lopes, embora ainda presentes, não têm capacidade de interferir efetivamente. As forças militares norte-americanas reforçam que qualquer tentativa de narrativas falsas, alegando que se tratava de pescadores humildes, não altera a natureza da operação. O secretário de Estado e líderes como Marco Rubio enfatizam que o cartel não será permitido agir como um governo paralelo no hemisfério, consolidando a sentença política e militar contra a rede de Maduro. As operações já resultaram em 3 baixas confirmadas, sem ferimentos entre as forças dos Estados Unidos, demonstrando controle preciso e profissionalismo nas ações. O impacto estratégico é duplo. Primeiro, desmantelar a estrutura criminosa que sustenta o regime. Segundo, enviar uma mensagem clara à cúpula militar venezuelana sobre os riscos de continuar envolvida em atividades ilícitas. Especialistas afirmam que a combinação de ataques militares, pressão psicológica e visibilidade estratégica cria uma situação em que o cartel é gradualmente desarticulado, minando sua capacidade de operar e corroendo alianças internas. A expectativa é que essa estratégia de paciência e pressão contínua acelere o colapso do regime e elimine o cartel como poder paralelo na Venezuela. No contexto mais amplo, essas ações exemplificam uma abordagem coordenada de inteligência e poder militar, com o objetivo de neutralizar ameaças transnacionais e reafirmar a segurança nacional dos Estados Unidos. As operações, segundo analistas, não são apenas interdições isoladas, mas parte de uma campanha sustentada de combate ao crime organizado em escala estratégica, demonstrando a determinação de Washington em eliminar qualquer santuário para atividades ilícitas no hemisfério.